Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho, né, na TV Câmara Campinas. Que bom saber que você está aí do outro lado, Estúdio Câmara ao vivo, começando hoje, terça-feira, dia 5 de maio. Olha, gente, vamos falar de um tema hoje bem interessante, então, se eu fosse você, já compartilhava, porque nós estamos ao vivo no YouTube também, compartilha com seus amigos, porque a gente vai falar de academia, mas a gente vai aliar academia com comportamento, né? É um espaço, a academia é um espaço que deveria ser de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, mas tem gerado debate nas redes sociais e também fora delas. A academia mudou, mas mudou muito. Ficou mais cheia, mais conectada, mais exposta. E junto com isso vieram também os novos comportamentos, conflitos e até situações consideradas desrespeitosas. Gente que não reveza aparelho, uso de tripé e gravações por todos os lados, discussões por causa de roupa, barulhos excessivos e até uma disputa por espaço. Afinal, a academia ficou um ambiente tóxico ou estamos aprendendo a conviver em um novo cenário? E aí, conta pra gente, você aí de casa, você frequenta a academia? Qual que é a sua avaliação do comportamento da galera que frequenta a mesma academia que você? Já passou na frente de alguém filmando e levou uma chamada de atenção? Ou então você está fazendo um treino lá e de repente você escuta um barulho, tem alguém passando mal, você olha para trás, é simplesmente alguém levantando um peso. O que está acontecendo? Conta pra gente a sua experiência na academia. Vamos lá, 19978293776. Gente, nós temos aqui as nossas convidadas, daqui a pouquinho a gente começa a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje e a conversa é bem interessante. É o comportamento nas academias. Será que tem etiqueta, né? Ou será que a educação, ela tá em casa, na gaveta? A gente vai falar sobre isso, mas enquanto você vai mandando a sua mensagem, vamos atualizando algumas informações para você. E olha só, se você está com dívida ou precisa de orientação sobre seus direitos como consumidor, fica atento a essa oportunidade. O Procon Campinas participa neste sábado, dia 9, do circuito itinerante da hashtag Dá Pra Resolver, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O atendimento será das 9 da manhã até a 1 da tarde no Largo do Rosário. Vai ter orientação gratuita a consumidores e negociação de dívidas. A equipe prestará esclarecimentos sobre cobranças, renegociação de débitos e outros temas de consumo, além de distribuir material educativo. O evento faz parte das comemorações dos 20 anos da Defensoria e reúne também CDHU, CPFL e Comgás. Os atendimentos exigem pré-inscrição pelo site da Defensoria, com expectativa de até 100 participantes, tá certo? Então, acesse lá e se você está precisando de um atendimento do Procon, fique à vontade para participar. Mais informação chegando, a lei do refis do ISS foi publicada no Diário Oficial de ontem, segunda-feira. O programa começa hoje e segue até o dia 4 de julho, com adesão exclusivamente pela internet. Essa iniciativa oferece 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista quando parcelado. Beneficiado prestadores de serviços com débitos podem participar. Esses débitos são os débitos que você tem aí junto à prefeitura, tá? Podem ser negociados débitos vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial, além de parcelamentos anteriores, inclusive rescindidos. Para efeito de cálculo dos repasses futuros, as parcelas devem ser quitadas até dezembro deste ano. A negociação deve ser feita pelo ambiente exclusivo no site da Prefeitura, permitindo que o contribuinte regularize a sua situação sem sair de casa, tá bom? Então, a publicação foi ontem no Diário Oficial. Se você quiser dar uma olhadinha lá, acesse o Diário Oficial da Prefeitura de Campinas e aí entra no site, faz a sua renegociação. Tem descontos bem especiais aí que dá para você quitar as suas dívidas, tá bom? Previsão do tempo para hoje, vamos lá.
sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva hoje à tarde, é isso mesmo, olha só, mínima 16, máxima 28 graus, lembrando que a gente está aí no outono, né, outono brasileiro, daqui a pouquinho chegando o inverno, e nós temos essa oscilação de temperatura, então bora hidratar, tenhamos todos um ótimo dia. E vamos falar do comportamento na academia. Você já foi para a academia hoje? Ah, vai mais tarde? Então, importante, né, a gente conversar sobre isso. A lógica da performance digital passou a conviver com a rotina de quem busca apenas treinar. E isso tem criado atritos no dia a dia. Entre os pontos mais citados, gente, estão o uso constante de câmeras e tripés. Aí ninguém pode passar na frente, né? Então o espaço é só seu. Roupas e estilos considerados excessivos por alguns. Antes, as pessoas treinavam, sabe aquele shortinho que tá lá mais velhinho, aquela camisetinha surrada, né? Então, na minha época, quando eu ia pra academia, quando eu era jovem, a gente treinava assim. Hoje não, tem uma moda super mega master para você ir treinar. Então, tem alguns estilos considerados excessivos. Gritos... gente, e gemidos durante o treino. O que está acontecendo? Se você não aguenta o peso, larga o peso, diminui o peso. Tem que sofrer assim, será? E o uso de celular e música? Tem gente que usa fone, mas tem gente que não usa fone e acha que a música dele tem que ser ouvida pelas outras pessoas que estão frequentando o lugar. E não revezar aparelhos? E treinar sem cuidado com a higiene e até a vestimenta adequada? Tem mulheres que não usam roupa íntima para treinar? Será? E a falta de desinfecção dos equipamentos após o uso? Isso é responsabilidade sua da academia? Bom, gente, em resposta a esse cenário, muitas academias têm reforçado regras internas de convivência, tentando equilibrar liberdade individual, segurança, privacidade e respeito ao espaço coletivo. É justamente sobre esse novo comportamento dentro das academias, impactos sociais, psicológicos que a gente conversa hoje. Então, damos as boas-vindas para a psicóloga esportiva Karina Saraiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Karina, sou psicóloga esportiva. Me formei na PUC em 2005. Estou nessa área da psicologia do esporte desde 2014. Venho trabalhando bastante comportamento humano dentro do esporte, dentro da academia. Fiz um trabalho já sobre isso, sobre o comportamento dentro da academia. Então, estou muito à vontade para falar sobre o tema. E é um tema muito importante que eu estou há anos tentando falar e parece que não dá abertura. Então, muito obrigado a vocês, porque é um assunto muito importante. Muito importante mesmo. A gente agradece a sua presença e que bom que você vai compartilhar a sua expertise, a sua experiência conosco, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo. E para completar o nosso time de hoje, claro que a gente tinha que trazer uma personal trainer, ela, a Daniele Sesco. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, Obrigada Dani. a vocês, gente, bom dia a todos. Bom, esse é um tema aí que tá no hype, tá todo mundo comentando, tem até as máximas, né? Quer o pré-treino, põe um lookinho novo. Então são coisas bem recentes aí dentro da academia. Até mesmo a questão de socialização dentro do ambiente mudou muito com o uso dos fones de ouvido e das gravações. Então é um tema que dá pra gente explanar muito aí, vamos ouvir a opinião de vocês e a gente vai colocar a nossa também para acrescentar. Bora então falar desse comportamento da academia, né? Bom, a academia virou cenário de conteúdo, né? A gente sabe disso, tripé, celular, vídeo, fazem parte da rotina. Mas até que ponto isso é saudável? E quando passa a invadir o espaço do outro, né? Qual que é o espaço do outro? Então, Dani, como profissional na área, como é que você enxerga essa mudança na rotina da academia com tanta gente gravando o treino e ocupando espaço? Porque a pessoa ela vai gravar, ela vai ter que gravar com a distância dela. E aí alguém vai passar ali. E a gente já viu vídeos na internet de pessoas brigando com outro que estava passando, porque está atrapalhando o vídeo. Como é que fica a divisão desse espaço da academia? Gente, ó, no dia a dia é uma linha bem tênue assim entre o uso comum e a loucura mesmo. Então você tem uma pessoa que está focada em treinar, muitas vezes não tem o tempo ali,
já tem criança em casa, uma rotina, já vai entrar para o trabalho, a pessoa está só querendo acelerar. Então, vou no meu treino e vou terminar. E também tem essa demanda de quem está criando conteúdo, quem está gravando, e aí fica aquela coisa na sala, né? A pessoa quer usar o equipamento e o outro está esperando. Então, hoje, o que a gente vê é que um não se importa muito com a demanda do outro. Então, eu tô gravando, aí é problema seu ficar por aí e esperar eu terminar meu filme para aí você treinar. Antes, a gente revezava mais o aparelho. Pergunta, quer revezar comigo? Fica bom para você? A gente não vê mais isso. E o uso dos fones piorou, porque você bota o fone, aí o coleguinha tá aqui, você finge que o coleguinha não existe e continua lá, gravando e no fone, como se o equipamento fosse seu. E, na verdade, a academia, ela é um espaço privado. Então, você paga para usar aquele espaço e compartilhar ele com mais pessoas. Tem alguns modelos que não, que são mais VIPs, aí você tem um ticket médio mais alto, a gente está falando de uma mensalidade de R$ 1.200 a R$ 3.000, e aí você tem um espaço realmente exclusivo, com agendamento, um outro tipo de atendimento. Mas no nosso uso comum, Sim. ainda mais agora com os aplicativos, que você pode usar em qualquer lugar, você não é fixo daquela academia, as pessoas giram muito dentro das salas de musculação. E às vezes a gente esquece de olhar para o nosso coleguinha que também precisa usar aquele espaço. Poxa vida, né? Que coisa. Eu fico pensando assim, imagina um espaço que tá lá, vamos ver, 50 pessoas, né? Um espaço grande, 50 pessoas, e dessas 50 pessoas, 30 estão gravando. Você já pensou? Gente, não tem como. Aí a gente vai para o lado psicológico. Por favor, preciso de uma psicóloga, porque a gente precisa entender o que leva essa necessidade de gravar, de expor, de validação, e qual a sua avaliação a esse ponto que chegamos nas academias. Vamos lá. Primeiro que perdemos o senso de coletividade, né? Para mim, acho que é o principal. Perdemos o senso do limite, né? Como você falou, onde que começa o meu, termina o do outro. E realmente essa questão de não se importar com o outro, então a falta da palavra que a gente sempre fala, empatia, Sim. dentro da academia é gritante. É gritante. Então, primeira coisa, falta de coletividade. Da onde veio isso? Eu acho que também dessa parte de um egoísmo, um egocentrismo também muito grande. Né? Então, as pessoas buscam hoje na academia, dizem que é terapêutico, né? Psicoterapêutico na academia, né? E então tá buscando no lugar errado, tem que ir pra terapia, psicoterapia, tá? Então tá buscando ali a validação, como você falou, no local de exercício físico ali, Sim. não só dentro também ali da academia, mas em outros locais, tá? Então, eu vejo muito essa questão do egocentrismo, da validação, sim, dos likes, né? Tudo por um like, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que isso está gerando medo. Se eu vejo um tripé, eu nem passo perto. Olha isso. Eu como quando vou na academia. Exato. Porque eu sei que ali vai ter uma pessoa que possa vir a ser agressiva comigo. Então essa questão do egocentrismo, para mim, e do egoísmo juntamente, eu tenho medo. Eu tenho medo, dentro da academia eu tenho medo, né? Não me sinto segura nesse ambiente. Poxa vida, pode completar. E só emendando aí com Sim. você, eu achei que pós-pandemia a gente teria uma postura muito mais inclusiva. Então, assim, também. eu fiquei tanto tempo isolada e agora eu tenho a oportunidade de estar ali com mais alguém, então eu vou aproveitar esse momento. E a gente viu totalmente a inversão, as pessoas se conectaram muito mais. Então, elas têm essa necessidade de gravar, de postar, de estar ali interagindo com alguém que muitas vezes elas nem conhecem. E aí, quem está ali pertinho acaba perdendo completamente o contato. Antes você ia na academia, você sabia o nome da recepcionista, do professor. Você falava, oi, bom dia, tudo bem? Hoje você chega, faz teu check-in, entrou, você não olha pra ninguém. E muitas vezes eu já peguei situações de alguém passar mal na sala, a pessoa passou mal. Eu não vou parar meu treino para te atender, problema seu, eu continuo e tá tudo ok. Então, assim, a questão de estar tão individualizada hoje tá muito gritante, e a gente esperava uma outra postura pós-pandemia, que a gente ficou em casa, a gente não podia ir na academia, não convivia com ninguém, agora a gente pode conviver. Só que, ao mesmo tempo, a gente se desconectou das pessoas e se conectou nas nossas redes e tá seguindo assim, no piloto automático de novo.
não quer conviver, né? Não. Não quer conviver. Porque é um ambiente que daria para ter uma convivência maravilhosa, né? Se de repente a gente estivesse no aqui e no agora. Porque quem está na academia, na verdade, está lá, mas tá buscando, não está aproveitando ali o ambiente que eu digo de convivência mesmo, né? Tá sozinho, tá isolado. Agora, a gente vai tentar abordar alguns pontos que geram discussão, porque são muitos, né? São muitos. Então, vamos lá, a gente falou das imagens, das filmagens, um set de filmagem, né? Um lugar cinematográfico. Agora, outro ponto que gera discussão é a vestimenta. Gente, o que é isso? Enquanto algumas pessoas defendem liberdade, top. Outros falam em excesso e falta de respeito. E aí entra um problema maior, o julgamento do corpo alheio, né? Então, vamos lá. Dani, existe algum tipo de orientação técnica ou uma regra prática sobre vestimenta adequada dentro da academia? Qual que é a avaliação que você faz de tudo isso que a gente tem visto, né? Principalmente nas redes sociais, que está ali para todo mundo ver. Bom, a gente sabe que a roupa de treino, ela sim, uma calça um pouco mais apertada, né? Uma blusa mais confortável, mais cavada. Estou falando principalmente para as mulheres, mas homens também têm esses probleminhas de vestimenta aí. Só que tem gente que está exagerando no aperto da bendita da calça, né? O que está acontecendo e qual que é a avaliação que você faz? Bom, a gente ainda continua usando 42 e quer pôr a calça 36. Isso é uma coisa que acontece muito com as meninas. Mas hoje, o mercado mesmo do fitness, ele converge para isso, uma sexualização um pouco maior. Antes o foco era chegar a treinar, alguns movimentos a gente nem fazia, às vezes, com o bumbum, por exemplo, voltado para a academia. A gente virava para a parede e ali a gente fazia uma execução mais confortável, menos exposta. Hoje se tirou essa lacração, então você faz qualquer movimento, em qualquer espaço, só que você não pode esquecer que tem outras pessoas utilizando o mesmo espaço que você. Então, não é porque é bom para você que para o outro que está do lado é confortável também. Então, a gente não pode se esquecer desses pontos para que tenha uma boa convivência. E as roupas vão estar sempre no top aí. As cores de pele, né? Que a gente fica na dúvida se a pessoa tá ou não tá. E aí você passa que a pessoa vai fazer o agachamento e olha e você volta e fala, será que eu vi, não vi? Foi isso mesmo? Tá tudo certo? Então, hoje a gente tem todo esse leque que está se abrindo. É um mercado gigante que se abre para as vestimentas, suplementação, os espaços que você usa. E aí a gente tem essas novidades que chegam e a gente ainda está se acostumando com tudo isso. E aí vai do seu bom senso, dividir o espaço com a outra pessoa, desde que não incomode ela. A gente não sente ainda que tem essa necessidade de pensar na outra pessoa, a gente ainda está pensando muito em nós, mas eu acredito que são coisas que a gente vai adequando com o tempo. Então é uma onda do mercado que veio está muito forte ainda. Assim como a questão do fisiculturismo, hormônio, ainda está muito no hype. E eu acredito muito que futuramente a gente vai procurar um corpo mais funcional. Então as tendências vão mudando e a gente vai se adaptando. Mas nesse momento, um lookinho novo, alguma coisa sempre dá um debate, um comentário. Porque às vezes a gente acaba invadindo mesmo o espaço da outra pessoa que está usando o mesmo espaço que você na academia, o equipamento, então isso acaba pegando um pouco. Então, é legal assim, ó, eu acho que todo mundo que frequenta academia fala assim, o lookinho, ele dá um up, né, incentivo para você ir treinar. Ó, top, legal, vou comprar uma roupa para treinar, né? Só que a gente precisa tomar cuidado com a roupa que a gente usa na academia, não tem julgamento, gente, tá? Mas as roupas impactam a autoestima, tanto sua quanto da outra pessoa que está ali dividindo o mesmo espaço que você. Você concorda? Por favor, nossa psicóloga. Com certeza. A comparação vai vir automaticamente. Vai vir automaticamente. Né? Você olhar aquela pessoa, você se olhar, e na academia uma das maiores dificuldades das pessoas fazerem exercício físico realmente é o corpo. Né? Você olhar o corpo do outro, não se sentir capaz de estar naquele local. Então você vai se comparar. Né? E a questão também da roupa é o respeito, né? Respeito com o outro, porque ali tem criança, tem adolescente, tem marido, mulher, senhor mais velho, tem um monte de gente, né? Então não é sobre o corpo da pessoa que está usando aquela roupa, mas o local que você está, você tem que ter um respeito, né? A gente está falando da mulher, mas também tem
homens que também vão sem Sim. roupa íntima, né? Sem a parte Uhum. íntima, né? Isso não é pouco, é muitos homens que fazem isso. Então, a gente está falando hoje sobre uma questão de assédio, né, dessa coisa. E aí? Né? Então, a gente também não é obrigado a ver também o homem nessas situações também, né? Exato. Então, para mim, é o respeito. É o respeito. Tanto que, se você for ver, hoje tem academias que têm mais regras, Uhum. né? Tem academias que né, religiosas também, que Sim. para dar um novo ambiente para essas pessoas que não querem estar em contato com isso. Então, eu achei fenomenal essa ideia dessa academia, né? De cunhos mais religiosos, que vai respeitar e tudo bem, aquele ambiente eu me sinto segura. Uhum. Não deveria ser assim, né? De academia para todos, independente quem seja, né? Mas eu acho fenomenal. Então, respeito. Para mim, a palavra quando se fala de roupa é respeito. Tem pessoas ali, tem crianças, né? Hoje tem muita criança dentro da academia, né? Então, é uma sexualização também muito grande com essas crianças também. A gente costuma tem aquele negócio, né? Isso eu posso ser o que eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser, né? Só que a gente tem que ter o bom senso, o limite e também a tal da empatia, né? Porque, gente, colocar uma roupa, não é julgamento, mas é assim, botar uma roupa da cor da pele ali, que você engana o coleguinha e faz a gente levar um susto. Poxa vida, desse jeito aí também não, né, Dani? Gente, vocês até me desculpem que às vezes eu tô dando risada aqui, mas não é em desrespeito a nada que tá sendo falado. É que eu vou lembrando várias coisas que acontecem no dia a dia, igual ela tava comentando aqui, os meninos com a parte íntima. O que tem de menino que vai sem a cueca e usa aqueles shorts bem mole. Poxa aí depende, vida. tá ali no agachamento, alguma coisa do tipo, você se segura, porque assim, dá vontade de rir às vezes. Não falando mal, meninos, façam o que vocês acharem melhor. Claro, mas todo mundo tá vendo. Mesma coisa, às vezes, se você vai com a mama à mostra, né? Esses shorts que as meninas usam mais soltinhos, às vezes também não tem ali, calcinha não tem mesmo, gente. E às vezes fica aparecendo. Vou fazer um relato aqui de uma aula. Tinha um casal fixo numa aula de alongamento. Essa aula era às 20 horas e eles vinham religiosamente. Até que um dia entrou uma menina com esses shorts mais abauladinho, mais larguinho. E a gente foi fazer uma abertura de perna e não tinha nada embaixo. E aí todo mundo viu. Poxa. Ficou muito exposto e eles nunca mais voltaram. Então, assim, são várias cenas que a gente vai acompanhando no dia a dia. E aí entra nas questões, né? Até que ponto realmente que eu posso ir que eu não tô incomodando outra pessoa. Porque a academia, ela não é um espaço meu. A não ser que a academia seja minha. Eu tô na minha casa, eu tenho um espaço que eu treino. Mas enquanto você tiver dentro de uma academia que é privada, tanto que você paga a mensalidade para utilizar, você tem que ficar atento às regras. Eu dou aula em um clube, então o clube ele tem a parte da piscina e tem a parte da academia. Então, para já ficar muito claro para as pessoas, está na entrada que é proibido treinar de sunga ou biquíni. Porque como o ambiente já é propício, eles não deixam que aquilo entre na academia. Então, dentro da academia, você tem que estar paramentado com um tênis, que é por questão de segurança. Aí, eles têm que estar com uma vestimenta adequada. Então, não dá para só colocar o tênis de biquíni ou cueca e já entrar e treinar. Então, em alguns lugares isso está muito claro e cada vez mais, nos lugares que a gente frequenta, as regras estão lá. Não que alguém leia, que é uma outra questão, mas as regras de uso estão lá e até em algumas academias a gente já observou que algumas pessoas foram banidas ou mesmo expulsas por descumprirem as regras. Então, também é bom sempre estar observando aí para ver até onde que você pode ir. E outra, a partir do momento que você tem que botar uma regra e colocar numa parede, já vê que tem história ali, né? Já tem que aconteceu coisas que não precisa. Né? Não precisaria ter que colocar, né, essas regras num papel, ali um pôster, o que for, né? Então já vê que já passou de um limite. De um limite. Quando a gente fala em passar o limite, alguma coisa aconteceu. Vamos voltar um pouquinho, porque antes de entrarmos no ar, a gente estava conversando e falando da etiqueta. Vamos lá. Revezar aparelho, guardar peso, né? Não ficar no celular ocupando as máquinas. São regras simples,
mas que nem sempre são respeitadas, né? E quando isso não acontece, o ambiente ele fica pesado demais. Essa questão de guardar peso é algo bem lá de trás, né? Bem antigo, acho que a galera tinha mania de fazer academia e não guardar o pezinho, então ficou, guarda o peso, terminou o treino, guarda o peso, e agora isso parece que evoluiu, né? Como é que é, nossa psicóloga? Você estava falando, eu achei bem interessante isso, porque você não aprendeu a guardar o peso, não respeitou a primeira regra, e parece que tudo foi só ladeira abaixo. Exatamente, né? Então, eu acho que ele estava falando aqui no começo sobre a questão de você largar o peso, tanto largar, né, e jogar o peso. Por favor, não joguem o peso no chão. Uhum. Gente, olha onde chegamos, né? Então, assim, tenham cuidado com a estrutura da academia. Sim. Né? Tenha cuidado com o chão, com o ambiente que você tá também, né? Com a estrutura, não só com as pessoas, mas com o ambiente que você tá, o respeito com o ambiente. Né? E essa questão de guardar o peso é aquele negócio, você tá lá um tá aqui com 10 aqui, né? E aí você não acha o peso porque o peso está em outros locais da academia, né? Quando nós somos crianças, o que a gente aprende? Brincou, guardou. Guardou brinquedo. Brincou, guardou. Então são regras, não é nem questão de regra. Isso pra mim já é educação. Sim. Só que como eu tô num ambiente que tô nem aí, tem alguém pra fazer pra mim, o que acontece? Eu largo ali, né? Os personagens vão pegar, os profissionais da academia. E não é função deles fazerem isso. Mas a pessoa não tá nem aí pra nada, que deixa ali. Então, pra mim, isso é uma questão de educação também. Então, cadê a educação dentro da academia? Você deixa na porta, ali no check-in, e entra? Pois é. Então, pra mim, isso é um absurdo, assim, sabe? E eu vejo muito relato também do personal trainer falando, poxa, eu já cansei já de guardar os pesos, de organizar. Então, eu fico imaginando o dia inteiro eles fazendo esse serviço que não é deles. O básico, eles ficam fazendo o básico dos outros. Pois é. Né? E a gente tem uma personal aqui para falar pra gente como é que é esse negócio de ter que guardar o peso, ter que guardar, sei lá, os equipamentos que o aluno usa e vai largando ali, ó, vai largando, não devolve o brinquedo na caixinha. Gente, vamos lá. O tema é polêmico, mas é assim, ó. Para nós, a sala estar organizada, com os pesos ali, tá escrito dentro do peso 1 quilo, 2 quilos, fica na pilha certinha, para você saber o que está fazendo na hora que você vai treinar. E aí, às vezes, a gente perde muito isso, a pessoa deixa o leg press, por exemplo, 500 quilos montado. Lindo que você fez 500, só que desmonta. A próxima pessoa a usar pode ser um pós-operatório, né? A gente tem toda a questão estética e é válida, mas a gente também tem gente fazendo de recuperação de pós-operatório, pessoas em tratamento quimioterápico, que não vai conseguir tirar os seus 500 quilos. Então, faça essa gentileza, montou, desmonta. A sala organizada, ela flui. Você chega na sala, tá tudo esparramado, amontoado, um em cima do outro, você não sabe que peso é o quê. Você chega ali, tá tudo organizado, quilo a quilo, tudo no espaço certinho, o ambiente fica leve, fica muito mais fácil. Se você largar lá, lógico, o professor de sala, ele é obrigado, no final do turno, a deixar tudo organizado. Mas a gente está falando de um espaço coletivo, e aí a gente acredita muito nesse bom senso de pensar que a próxima pessoa não vai montar um leg de 500 quilos como eu. E tá tudo certo, cada um faz o seu treino. Então vamos buscar deixar um pouco mais organizado, porque principalmente quando é sábado ou um feriado prolongado, a sala vira um rebuliço, todo mundo quer treinar e ir embora e esquece de deixar organizado. Então quando fica tudo organizado, fica bom para quem treina, para quem trabalha, tudo flui melhor. Mas no geral, né, a gente tá falando de um ambiente perfeito aí. No geral, não é assim, não. O negócio fica bem esparramado, viu? Tem que toda hora dar uma bronquinha, viu, fulano? Você montou ali, você pode desmontar, por gentileza, né? É mais ou menos assim, tem que puxar a orelhinha ali de novo. Poxa e a reação quando você pede da pessoa, que aí vem a parte do comportamento, ou é sempre reativa. Nunca é pesado, né? Mas assim, desculpa, não, tô errado, vou fazer. Sim. É sempre reativa.
Então, eu tô ali na academia, também observo bastante, né, as pessoas, Sim. né, psicóloga fica atento o tempo todo. É muito reativa. Então, é sua função, Uau, não né, creio já nisso, escutei. olha só. É sua função fazer isso, não é minha, né? Então, ou é uma agressividade ou uma reação. Aham. Então, por isso que até complementando a questão do medo, né, tipo, de você Sim. chegar e falar, né? Então, por isso que eu também acho que tem que aumentar muito esse treinamento desses profissionais, Uhum. né? Até a importância da psicologia dentro da Perfeito. academia, né? Não Uhum. só para né, os que estão ali, frequentadores, mas profissionais também sempre, tem que estar com a saúde mental em dia, saúde porque mental em dia. senão... Aham. Saúde mental em dia. Então, eles também precisam. Eles acabam virando também um psicólogo dentro ali da academia. Exato. Você entendeu? Isso também é outro ponto. É outro ponto, É outro ponto verdade. também. Então, o treinamento desses profissionais tem que existir, né? Super bem treinados. Coitado, né? Vocês o dia inteiro ali em sala, né? E eu acho que é por isso também cresceu bastante a questão do personal trainer, Uhum. né? O individualizado é muito mais confortável de Exato. estar. Eu fico muito mais seguro de estar com um profissional, né? De um personal trainer individualizado ali também. Perfeito, vamos lá. Mais outros pontos aí, hein? Regras básicas de convivência na academia. O que acontece com homens também? Mas, gente, eu vejo alguns vídeos na internet de mulheres que estão fazendo um exercício, lá um leg, por exemplo, e que elas estão dando o máximo de si, e de repente saem barulhos, né, estranhos, emitem sons estranhos, e eu não consigo entender isso, porque será que precisa disso tudo? Por quê? Por que esse gemidão estranho na academia? O que acontece? E não é só isso, umas respirações estranhas também que acontecem. Ô, gente, tô brincando aqui, tô falando assim, porque não é julgamento não, cada um faz da forma que acha melhor, né? Conveniente para você, mas eu tô tentando entender, e a gente tá aqui com uma psicóloga e uma personal trainer, e agora a gente vai desvendar o tal do gemido da academia. O que acontece lá, ô Dani? Por quê? Por que acontece isso? Porque eu vou te falar, é estranho. Gente, é estranho. E dependendo do que acontece, para todo mundo fica olhando ali e fala, meu Deus do céu. Então, tem pessoas que são mais expressivas mesmo e colocam para fora, e tem pessoas que são mais intrusivas. Preferem se concentrar ali, focar no movimento, e tem gente que quer gritar. Eu vou falar de uma cena que aconteceu. Eu trabalho numa academia que 90% das pessoas são 60 a mais. E tinha um moço que ele estava fazendo um agachamento e ele gemia muito alto. E aquilo foi se arrastando por vários dias, até que um dia ele estava tendo esse mesmo comportamento, e se juntaram 4 senhoras ao redor dele e falaram assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Gente, ele nunca mais voltou. Então, às vezes, a gente começa a vibe de fone de ouvido e esquece quem tá do lado, acha que não tá fazendo tanto barulho assim, a hora que você vê, você tá quase que o gemidão que vinha no WhatsApp. Exatamente. E aí todo mundo fica olhando. Então, assim, às vezes tirar um pouco o fone, ver como é que você tá fora do fone. A gente tá falando de gemido, mas tem gente que canta, tem gente que acaba dançando. Algumas outras situações, como eu já presenciei, vão fazendo outras coisas, assim, que você fala, meu Deus, acho que a pessoa não tá ouvindo, porque senão ela não teria feito agora. E aí, o que acontece é que a gente volta lá na primeira pauta mesmo do egocentrismo, e a gente acaba pensando só na gente, e aí não percebe, ou tenta passar batidão, que aquele gemido não tá incomodando o coleguinha, mas tá, e tá todo mundo te ouvindo, fica tranquilo. Pois é, fica tranquilo. É isso aí, tá todo mundo te ouvindo. Você sabe que às vezes é isso mesmo, né? Tá com o fone tão alto e que não se dá conta do barulho que tá externalizando, né? Que tá botando para fora. Agora vamos lá, Karina. Eu vou para um outro lado, tá? Na maioria das vezes os casos é mais um narcisismo. Eu vou para um narcisismo, tá? Sim, o som tá alto, sim, eles às vezes colocam como se fosse uma motivação, né? E quando eu faço isso eu me motivo, porque
Realmente, Sim. na parte esportiva, o tênis, por exemplo, eles dão aqueles berros. Porque esse realmente ele flui Exato. coisas. Né? Mas ali é um outro contexto. Então, se você for ver na teoria, existe sim uma questão da motivação. Né? Mas dentro desse contexto da academia, eu vou pro narcisismo. Porque quando acontece isso, todo mundo olha. Se todo mundo olha, tá vendo quanto peso estou pegando. Ninguém faz isso quando tá pegando um peso ali de menor. É sempre quando tem um peso maior. Então, volta todos para essa pessoa. Então, eu vou pelo narcisismo. Né? Aquele momento todo mundo tá me olhando. E eu quero que me olhem. Eu quero que me olhem. Pode reparar. Olha isso, gente, hein? Profissionais aqui explicando pra gente as coisas, né? O motivo de situações acontecerem dentro das academias hoje em dia. Agora, tem um ponto bem interessante aqui que a gente precisa falar, né? Já falamos da necessidade de chamar atenção, né? Também, que é essa questão aí. Agora, limpar os equipamentos. Você vai lá fazer um exercício e aí você sai do exercício e deixa para lá porque alguém vai ter que limpar. Higiene, limpar equipamentos, a toalha, cuidado com o odor, guardar os materiais, são pequenas atitudes que dizem muito sobre a nossa convivência. Agora, nas academias, tem sempre lá um álcool, né, e um paninho. Aí, por quê? É porque acho que é para você limpar, né? Você que está utilizando, você limpa porque o outro coleguinha vai chegar e já está limpinho. E se ele seguir a regra, tá todo mundo de boa. É assim que acontece, Dani? Não. Quando você tem um acesso à academia um pouco mais controlado, então se aquela academia pertence a um clube, as pessoas convivem ali em família, elas têm um cuidado um pouco maior em realmente higienizar após o uso. O que a gente vê nas academias de rede é que ninguém limpa nada, e seja o que Deus quiser, eu compartilho meus germes com todo mundo, e aí eu tô de topzinho e eu encosto na cadeira ali, coloco meu bumbum ali, tá tudo certo. Eu que fico o dia todo lá, eu confesso que dá um pouco de nojo. Olha isso. Mas as pessoas também não querem ter o trabalho de passar o paninho com álcool ali. Então, para me eximir daquele trabalho, a gente vai só seguir na sequência aí. E eu prefiro usar o paninho. Às vezes a pessoa deixou ali tudo suado, né? A gente tá marcado ali, não custa. Mas a gente espera o próximo coleguinha vir e ele que se vire com o que eu deixei lá. Mas a gente não vê higienização assim no modo geral, não tem mesmo. E aí tem as pessoas que treinam sem roupa íntima. E aí como é que fica, né? O psicológico da gente precisa entender como é que a gente deve se comportar nesses lugares. Vamos lá, Karina. Vamos lá, acho que a primeira coisa é a pessoa não tem noção de doença, né? Ela não sabe um aparelho ali, né? Sem limpar o que acontece. Então, acho que é uma noção básica de doença, eles não têm noção sobre isso, sobre saúde básica, né? Então, não é preciso estudar muito não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se você tem contato com um germe de outro, você tá com um cortezinho sem contato com um germe de outra pessoa ali, já é suficiente para inflamar. Então, eu tô falando de básico, né? Imagina se é roupa íntima. Sim. Né? Então, acho que é o básico ali também, né? Aí eu tenho uma colocação. Tem academias que faz parte, né, da situação ali, estúdios agora, que você vai limpar sim, né? Você vai pegar o seu álcool, vai limpar seu paninho, você vai limpar para a próxima pessoa. Aí eu vou dar um questionamento também agora. Sim. E se as academias também começarem, eu sei que pode ser utópico, né? Mas começarem também assim, não, você vai limpar. Tem lá, tá lá disponível. Sim. Né? Mas não, você vai usar, você vai limpar. Eu acho que também tem que ter uma mão mais firme da academia para isso. Eu sei que pode ser, nossa, não vão fazer, né? Ok. Mas eu acho que, visando essa parte da saúde, precisa também, porque aquelas pessoas também, as pessoas que trabalham ali também treinam ali a maioria das vezes. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser mais regulado isso aí, ó. Peraí, não, aqui mais não. Firme, mais né? firme, Porque é uma questão de higiene e saúde. Exato, né? É saúde, né? É saúde. Doenças. Né? Então, as pessoas não têm uma noção minha de doença. Então, pra mim,
Além da parte, né, do coletivo, sim, mas é questão básica de saúde, isso pra mim. Então, é sobre isso, assim. Já deixei de treinar em aparelhos, porque eu não achei lugar, e falei, nossa, não vou nesse aparelho, não vou pular esse exercício. Olha aí. Porque realmente a pessoa tava pingando, saiu, era próxima, eu olhei pro lado, olhei pro outro, não vi nada, né, e tal, né, não vi coisa pra limpar e saí. Daqui a pouco, acho que as pessoas têm que levar. Na pandemia, levavam. Exatamente. Inclusive, na pandemia, levavam. É isso o seu próprio paninho com o seu próprio álcoolzinho. E agora tem lá disponível e não utilizam. Gente, o que é isso? Vai lá. Vou fazer só um adendo aí, que assim, hoje é complicado até você corrigir um exercício. Então, a pessoa não aceita uma correção. Então, eu vejo que você está fazendo uma execução errada, e aí eu tenho que saber como eu chego e falo assim, posso te dar uma dica? Se eu falar, você está fazendo errado, nossa, a pessoa vem em cima de você e fala assim, eu não estou errado, eu sei o que eu estou fazendo. Então, você tem que falar, posso te dar uma dica? Posso te ajudar nesse ponto? Acho que pode melhorar aqui. E muitas vezes a pessoa fala, não quero sua dica. Fica para você. E tá ok. Quando você pede para limpar o equipamento, vocês já imaginam como é que é, né? Se uma dica a pessoa não quer aceitar, você imagina você solicitar a limpeza de equipamento. Não deveria ser assim, né? Pelo amor de Deus. É motivo de guerra. É sério. Aí fala, nossa, esse professor é muito folgado. Pediu para eu limpar o equipamento. Ele é louco. Sou obrigada. Não vou limpar. E vai embora. Gente, agora a gente precisa de psicólogos. Psicólogos para os personal trainers. Psicólogos, de repente, até para as pessoas que frequentam a academia. E por isso a importância de um psicólogo esportivo, Karina. Você sabe que quando eu comecei minha carreira, eu comecei a entregar currículos na minha academia, porque para mim faz muito sentido. Faz muito sentido, né? E na época eu fiz uma pesquisa para um trabalho meu de faculdade, e os motivos que as pessoas estavam ali. Sim. Então, isso eu tô falando de... Nossa, gente, 2010. Tá? Olha só. Então, assim, os motivos que as pessoas estavam ali. E as histórias que as pessoas estavam ali, nós temos que levar em consideração. Né? Então, muitas pessoas estavam ali por causa de saúde, porque... diabetes, coisas que ou era exercício, mas não queriam estar ali. Sim. Então, elas sempre procuram academias até melhor, de bairros mais intimistas, para se sentir um pouco mais à vontade, onde tem mais mulheres como instrutoras, onde tem um ambiente mais seguro para elas. Então, na época, né, hoje é errado falar assim, que a academia é um grande gatilho de saúde mental. É um grande gatilho. Seja estético, seja o que for. É um grande gatilho. Então, sim, para mim deveria ter psicólogos dentro da academia, treinamento de equipe, treinamento com o próprio dono mesmo, porque mudou o conceito de academia, mudou o conceito hoje. Antes era um conceito, hoje é outro conceito. Tem que ter, sim, mais tato para falar com as pessoas, tem que ter mais uma comunicação mais assertiva, mais clara. Então, para mim, deveria ter, sim. Eu acho muito importante ter um psicólogo dentro da academia, tá? E, pois bem, eu não consegui um estágio em academia, porque todos os donos na época falavam que não era importante. A nutricionista lá, importantíssimo. Né? Ter um físio, importantíssimo. Tem um contato com o físio, tem uma parceria com o físio. Mas por que parceria com o psicólogo? Qual o sentido? Então, até eu explicar, a gente está explicado por quê, né? Agora já está, não é? Não é possível que não. Mas até explicar, eles entenderem, não precisa não. Olha só. E isso estou falando de coisa de 2010, quando eu me formei e comecei a querer entrar na área da psicologia do esporte. Né? E olha que a gente está falando sobre evolução negativa, no caso, né? Evolução negativa. Não é uma evolução, né? Evolução negativa. Lá para baixo. É isso né? mesmo. E onde nós chegamos, então, depois aí de 16 anos?
Então, né, e aí, quando a gente fala da parte de saúde mental, psicologia, você sabe que muitas vezes eu vi relatos, né, estava lendo matérias sobre, né, e tal, buscando informações sobre o programa de hoje, para a gente poder debater aqui. Os personal acabam sendo os psicólogos de alguns alunos. É isso mesmo, Dani, que acontece? Tem aluno que chega e começa a conversar e o personal tá ali e sai da linha, né, do treinamento e vai para a linha da saúde mental? Muito. É um tema muito recorrente. E a questão do acolhimento também. Às vezes você não conseguiu fazer uma amizade ali no ambiente, você ainda está muito isolado, e aí você acaba tendo um contato muito próximo com o teu personal, e aí você acaba abrindo algumas coisas da sua vida, da sua intimidade, alguma coisa que você está passando naquele momento. É uma demanda que a gente tem bastante. Eu dou personal 100% para mulheres. Então, acho que você tem que ter um conhecimento, sempre buscar fazer cursos, tá entendendo um pouco melhor as demandas, porque hoje a gente tem umas demandas um pouco diferentes. Então, assim, a comparação antes era só com quem estava do meu lado. Hoje eu tenho todas as redes para que eu possa me comparar. Então, nunca tá bom. Além disso, a gente tem toda a nossa rotina. Parece que as 24 horas já não dão mais pra gente fazer o que fazia antes. Você tem é como se todo mundo estivesse dentro de uma panela de pressão, pronta a explodir, né? E aí você tem que lidar com todas essas nuances. Então você tem que ter um conhecimento, uma bagagem, para você poder flutuar com o teu aluno no dia a dia dele. Então um dia ele chega muito feliz, no outro ele chega muito nervoso, no outro ele chega muito estressado. E para todos os dias você é a mesma pessoa trabalhando junto ali. Você é personal dele e você tem que saber acolher, interagir de maneira coerente. E você tem que ter bagagem para dar o suporte necessário. Então não adianta também eu falar de um tema que eu não conheço, que aí eu vou patinar e vai faltar confiança do aluno comigo. Então você tem que sempre buscar se renovar e os assuntos eles se inovam muito rapidamente. Então se você também ficar engessado, achando que o que você fez hoje é o suficiente, não vai resolver. Você tem que sempre procurar uma coisa nova, porque sempre tem uma forma de abordagem diferente que eles colocam, por exemplo, na área da psicologia, que aí todo mundo quer ir. E, de repente, é aquela mesma coisa que a gente já viu, só que com uma roupagem nova. Então, a gente tem tudo isso ao mesmo tempo. E o personal, ele acaba realmente atuando um pouquinho aí como seu psicólogo, não vou mentir, faz parte. Então, mas e o personal também precisa de um psicólogo, Perfeito. né? Para ele poder fazer toda essa abordagem que você acabou de nos passar aqui. Rapaz, você precisa de um psicólogo, você precisa estar com a saúde mental em dia, né, Dani? Na verdade, eu falo que todo personal ele tem que passar por terapia. Então você tem que se entender. E a partir do que você se entende, você começa a entender o outro também. Isso. Então você não pode deixar esse tripé, né? Essa base aí para trás que você vai ficar um pouco capenga. Tem que ser uma pessoa que já fez terapia, que gosta de ler sobre o tema, entender um pouco sobre comportamento. Claro que a gente não precisa ser mestre, doutor, nada disso. Aí a gente tem um aporte melhor, por exemplo, da Karina. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento para flutuar aí nos assuntos e ter base mesmo para a gente seguir. Muito bem. Ô, gente, quer completar, Karina? Quero sim. Vai lá. Aumentou muito a procura de personal trainer procurando a psicologia do esporte. Olha aí. Tá? Inclusive fazendo cursos de psicologia de esporte. Muito bom. Entendeu? Eles não podem atuar, mas eles podem ter o conhecimento. Sim, então aumentou muito, tá? Muito. Eu queria complementar que o quanto é importante isso. Não só fazer a sua psicoterapia, mas buscar o conhecimento da psicologia do esporte. Perfeito. Tá? Muito bom. Ô, gente, olha, passou tão rápido. Faltam Tá 10 acabando? minutos Meu para as Deus 9. do 10 céu, para as 9. Ah, não, né? Não vou embora. Vamos lá. Tem pergunta, o pessoal tá em casa, está participando, então vamos lá. A gente vai até as 9, né? Então, bora que bora. Pode colocar na tela, produção. Fernanda Lima do Centro, tenho pavor de aparecer no fundo do vídeo de outros na academia. Essa invasão de privacidade constante afasta as pessoas dos treinos. E agora, né? Vamos lá, nossa psicóloga. Você acaba expondo todo mundo, né? Então. Você acaba... Não tá fechadinho aqui. Você acaba expondo todo mundo. Então,
Mais uma vez a questão do limite, né? Você ultrapassa o limite do outro até a querência do outro. Pois é, não quero aparecer, mas estou aparecendo, faz como daí? Exatamente, né? E eu não vou complementar. Aparece e às vezes, dependendo do ângulo da blogueira ali que tá falando, ainda vai vir já, tipo assim, tirando sarro. Nossa, gente. Você entendeu? Falta de empatia total. Lá, olha que tá errado, olha, falando dos outros. Sim. Então, tá fazendo sua execução e falando dos outros. Poxa vida. Já vi isso, né? Sim. Então, assim, realmente, eu acho. E aí tem que ter o direito de falar: olha, eu tô aparecendo? Não quero. Mas vai ficar bravo. Não, é direito seu, é direito de imagem. Isso aí é, né, crime. Tá usando sua imagem pra alguma coisa. Olha aí. Então fica a dica já, hein? E tem o direito de falar que não quer aparecer e pronto, perfeito, né? É isso. Só que tem que dialogar. E uma comunicação assertiva para não virar confusão dentro da academia, por favor. 8h52, vamos lá, mais uma pergunta. Agora a gente passa para a nossa personal. Renato Barros, do Swift. Já vi aluno em chamada de vídeo enquanto ocupava o leg press. Sim. Os professores podem interromper o treino dessa pessoa e pedir para liberar a máquina nessa situação? Vamos lá, Dani. A gente pede. Essa não é a questão. A questão é que a gente pede, fala, você pode revezar ou não usar, só que a pessoa não sai do aparelho. E aí a gente não pode chegar e tirar a pessoa do aparelho, mas pedir, a gente pede porque o fluxo da sala, não só para você, mas para todo mundo que está ali, atrapalha muito. Então você pega um horário cheio, 6h30 da tarde, tá todo mundo querendo usar o leg. E aí a pessoa tá ali em live, às vezes no TikTok, ela tá em chamada de vídeo, ou ela tá comprando mesmo, e ela não tá nem um pouco preocupada se você tem pressa ou não. E a gente pede para ela interromper e poder dar o espaço no aparelho, mas a pessoa não sai, e aí a gente não pode retirar a pessoa. Então a gente não pode tocar na outra pessoa. Orientar, a gente vai sempre orientar, mas a gente não vê uma adesão, né, de sair mesmo. Ó, beleza, você falou comigo, tá tudo bem, eu vou sair. Não, eu esperei até agora, eu sentei no aparelho, você vai esperar eu terminar minha série, e vida que segue. Mais ou menos é assim o dia a dia. Daí depois dá aquela confusão que viraliza na internet, exatamente, né? E aí não sabe o porquê. É impressionante, pode falar. E aí você vê quem quer realmente treinar e quem realmente não quer treinar. Porque tem as pausas, né? Que são, você tem que ter, sei lá, 40 segundos, que faz sentido para que você quer o seu objetivo. Então, se você tá ali rodando, sei lá, TikTok, essas coisas todas, você não tá pensando em si. Na verdade, você tá indo lá por quê? Tá quase impossível de fazer um treino em 45 minutos hoje. Perfeito. Né? Porque antes a gente fazia um treino em 45 minutos ali, tudo bonitinho. Hoje, você faz em quanto tempo um treino? Quanto der. Quanto der. Ou então você desiste e vai embora. Né? Porque isso para pessoas que estão indo para academia para treinar, né? Para se exercitar. Vale muito a pena a gente lembrar, 8h54, está quase acabando. Vale a pena a gente lembrar que a receita de médico hoje está sendo prescrito academia, exercício físico. E aí a gente precisa conciliar isso aí, porque na academia nós temos desde daquela pessoa que está bombada, que está treinando e tal, que é um atleta, fisiculturista, por exemplo, a dona de casa que vai, né? E aí são várias pessoas, e aquela pessoa que vai por orientação médica, que precisa do treinamento como saúde. Então, a gente precisa ter um bom senso, gente. Vamos lá, 8h55, mais uma pergunta. Bora, vai lá. Dá tempo para mais duas, as meninas respondem rapidão. Bora que bora. Roberto Almeida Castelo. Roberto Almeida do Castelo, é que eu tô na pressa. O ambiente das academias com pessoas muito fortes intimida iniciantes. Como vencer a vergonha e não se sentir constantemente julgado nos primeiros meses? Vamos lá, coisa para psicologia, Karina. Vamos lá, eu acho que quando a gente tem um objetivo, né, e quando a gente tem um autoconhecimento sobre si, por isso é importante a terapia, né, você se fortalece mais. E você acaba não olhando para o externo. Quem são externos? Essas pessoas bombadas ou o que seja. Então você tem seu objetivo, você tem uma clareza do seu objetivo. Eu sei que nesses primeiros X meses eu vou fazer isso na academia com tal função. Eu acho que uma periodização, vamos dizer assim, do seu treino, um autoconhecimento, ajuda bastante nesse momento. E não olhe para o lado. Não se compara.
Se comparar, você regride nessa parte de se autoconhecimento, de se motivar e tudo mais. Você tem que ter seus próprios objetivos. E aí seguir, olhar para frente e reto, tá? Então, acho que é basicamente isso aí. Isso aí também é papo pra manga, tá? Mas acho que é basicamente isso. Autoconhecimento sobre si. E bem fortalecido nos seus objetivos. Muito bem. A gente... Cuidado com a comparação, né? E a pessoa que tá lá bombada e tal, ela passou por um período. Perfeito. A gente tá começando, então vamos devagarzinho, a gente vai subindo cada degrau, assim, pra gente poder conseguir chegar, beleza? 8h57, mais uma pergunta, produção, por favor. Rodrigo Santos, do Jardim São José. Tem dias que a academia está cheia e difícil de treinar. Qual a melhor forma de adaptar o treino sem atrapalhar os outros e ainda ter resultado? Será que você está atrapalhando ou tem outras pessoas atrapalhando você? Que a academia está cheia, né? Dificuldade de treinar, por quê? Porque a galera não reveza o aparelho. E aí, como é que fica, Dani? Gente, segunda é o dia do desespero, tá todo mundo lá, né? Correndo atrás do balde. Então, assim, tá muito lotado. Terça continua, quarta e quinta e sexta perde forças. Olha aí. Então, o que acontece? Tudo que a gente faz nas máquinas, você pode adaptar no peso livre. Isso demanda um pouco mais de conhecimento técnico, mas você pode pedir orientação do seu professor de sala para não fazer da sua cabeça e manter uma execução correta, sem comprometer a sua postura. Então, sempre que a academia estiver cheia, você pode buscar alternativas nos pesos livres para as máquinas que já estão sendo utilizadas. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que a galera não faz. Mas é possível, e a gente começou nos pesos livres, as máquinas foram vindo depois. Então, tudo dá para fazer uma adaptação e você não ficar preso. E aí é bom que você vai aprendendo mais técnicas e sempre que você vê que o ambiente está cheio, ali, ó, não tem essa máquina para mim, não tem aquela, o que eu posso fazer? Ó, você pode fazer isso, isso, isso. E você vai pegando pedacinhos ali do teu treino, depois você fica craque e você já desenrola. Então, sempre chama o teu professor de sala e faça essa adaptação. Não é tão difícil assim, não. Muito bem. Ô, gente, precisamos encerrar, né? Então, ó, o que fica do programa de hoje? Né? A academia continua sendo um espaço de saúde, mas saúde não é só física, não, viu? É saúde mental, é respeito, é empatia, é convivência, gente. E talvez a regra mais importante seja bem simples. Treinar o corpo sem esquecer do quê? Da educação. Que você está num ambiente privado, mas ao mesmo tempo público. Hoje as academias estão assim. Por quê? Eu pago, mas você também paga, o outro também paga, o outro também paga. Todos nós pagamos para estarmos no mesmo ambiente e termos aí os mesmos direitos e também deveres. Não podemos esquecer. Eu quero agradecer as nossas convidadas de hoje. Acho que foi um bate-papo bem legal. A gente conseguiu entregar, assim, e deixar alguns pontos de interrogação, porque realmente a gente precisa ter mais empatia e mais educação nas academias, né? Dani, obrigada, viu? Consideração final. Gente, eu que agradeço. Continuem treinando. Vamos que vamos, não vamos parar. A gente vai melhorar tanto na saúde física quanto na saúde mental. Então aproveitem esses debates para vocês irem repensando as coisas. Muito obrigada, TV Câmara, obrigada a todos. Um bom dia e vamos treinar. Bora que bora. Gente, vamos obrigada pelo convite, né? Um assunto super importante, então acho que mais consciência, né? Vamos usar para refletir, mais empatia, mais consciência e vamos treinar, tá bom? É isso aí, a gente vai encerrando o nosso Estúdio Câmara de hoje, lembrando que a Iria tá chegando, ao meio-dia tem Câmara Notícia e amanhã tem Estúdio Câmara novamente, a partir das 8 da manhã. E olha só, hein, nós falamos de academia hoje e amanhã a gente vai falar de algo que parece que está voltando. E agora? A estética do cigarro. Cigarro, isso mesmo. A estética do cigarro voltou. Depois de quase 2 décadas de queda, o número de fumantes no Brasil voltou a crescer, segundo uma pesquisa do ano passado do Ministério da Saúde, gente. Nas redes sociais, tendências como Cigarette Girl transformam o cigarro em acessório de estilo, em contraste com a estética Clean Girl. É isso mesmo? Comportamentos também aparecem em séries de filmes, reforçando uma imagem que mistura nostalgia, rebeldia e aparência sofisticada. Mas por trás dessa glamorização, a ciência alerta para impactos reais na saúde, na pele, na longevidade. O que está por trás dessa volta? Será que está voltando mesmo? É só uma modinha? Vai passar? Essa moda influencia a cultura?
né? Será que vamos ter um retrocesso? O que está acontecendo, gente, né? Quais são os riscos que a gente ignora nessa moda? E tomara que seja algo passageiro, né? Tomara que não seja um retrocesso. Amanhã a gente fala da volta do cigarro. Será que isso está acontecendo? Então, esperamos por você a partir das 8 da manhã aqui no Estúdio Câmara. Beijo grande, fique bem e até lá. Tchau, tchau.